Pontos negativos do Aí, trabalho do Rogério, meninos. e aí, Silva? Quer falar? Negativo. É o que eu falei para vocês, né? E para toda a galera aí do chat. Para o São Paulino, o aspecto Rogério tem que ser entendido diferente. Não pode, de forma nenhuma, meus amigos, vocês têm que entender que esse cara foi campeão do mundo com o São Paulo. Vocês têm que entender que esse cara, o único clube que ele jogou na vida dele foi o São Paulo. Tudo que ele conquistou de grupo pessoal foi no São Paulo. Não estou falando como treinador, mas estou falando como jogador. É um cara que dormiu nas arquibancadas, por baixo das arquibancadas do Morumbi. É um cara que nasceu para o futebol ali. Então, é muito difícil para a gente separar, é muito difícil. Mas pontos negativos que eu particularmente posso dizer para você, como disse, João, para você, mas já disse isso para a galera também quando a gente participou lá do Expresso. É a prepotência, é a falta de humildade em determinados momentos, que a gente não sabe se é por conta de ser o São Paulo ou por conta, sei lá, de alguma outra coisa, ou se isso está embutido, porque é lógico. Eu não assisti a entrevista coletiva dele no tempo que ele treinou, por exemplo, o Fortaleza, o Flamengo, o Cruzeiro. Eu não assisti as coletivas dele. Então, não posso dizer que era no mesmo tom, no mesmo nível. Mas, em determinados momentos, essa falta de assumir a responsabilidade que ele tinha dentro do São Paulo era um grave defeito que nós, São Paulinos, víamos nele. O que a gente queria era escutar do Rogério Ceni uma utopia. Olha, hoje não funcionou. Não, os jogadores não aceitaram isso, os jogadores não fizeram aquilo, eu não tenho um meio atacante, eu não tenho um atacante, eu não tenho um cara pela ponta, eu não tenho um velocista, entendeu? Então, assim, esse tipo de falta de assumir determinadas responsabilidades como treinador do São Paulo Futebol Clube nos leva muito a esse tipo de coisa, muito a esse pensamento de forma negativa para o Rogério. Tá? Então, eu posso. Agora, é o que eu digo. Hoje, eu até comentando mesmo com a galera dos nossos amigos aqui do Expresso, no dia que a gente fez a live juntos, eles têm a torcida do Fortaleza, eu não precisaria deles. A torcida do Fortaleza tem um carinho diferente pelo Rogério, pela forma como ele evoluiu o time do Fortaleza, como time, como equipe, e a forma como ele administrou o profissionalismo dele lá. Já conosco é o que eu falei, a gente não consegue, infelizmente. Eu vi uma entrevista uma vez de um cara que eu nem gosto dele, Juca Kfouri. E Juca Kfouri me disse o seguinte, não para mim, né, mas disse lá para todo mundo: o Rogério pode treinar qualquer equipe do futebol brasileiro, menos o São Paulo Futebol Clube. Ele não vai conseguir tirar o coração dele daquelas 3 cores, daquele escudo que ele carregou tanto tempo, que a gente sabe que ele tem um amor muito grande. Como tem o Lucas, por exemplo. Né? Então, assim, é isso. Negativo que eu posso te falar é o que a gente sentiu, mas eu não vou te dizer que ele vai ser negativo no Bahia. Muito pelo contrário. Talvez aí ele encontre uma razão diferente de fazer o trabalho dele. Talvez esse período de parada dele, ele tenha repensado alguns conceitos que ele tenha e ele coloque em prática no Bahia. Tá? Eu acho, é a minha visão. Tá? Não posso dizer para você negativo do Rogério Ceni, porque, infelizmente, a gente nunca pôde fazer uma separação. Essa história de que, quando ele chegou, ele falou assim: olha, eu quero ser visto como treinador e não como jogador, não dá, amigo. Não dá. Não dá. Então, não dá nem para ele e nem para a gente. Você veja que no São Paulo ele administrou água na piscina que não tinha água, gramado que não tinha tinta, faltava grama, ele mandou botar, faltava isso, ele mandou arrumar tudo. Entendeu? Então você vê que é um cara, o jeito que ele levou lá o São Paulo.
Se entrar o Dorival, tá preocupado se tem água na piscina? Não, não é obrigação dele, não. Ele mandou os caras se virem aí, cuide aí do bagulho, né? Mas ele não. Então, o jeito Rogério de ser pro São Paulo é diferente. Mas eu posso pontuar esses pontos. Que com você, a falta de prepotência, a grande prepotência dele como pessoa, a falta de humildade em determinados momentos e de assumir realmente que as escolhas dele em alguns momentos do São Paulo foram totalmente prejudiciais ao time e ao clube. PM. Cara, para mim não ser repetitivo, porque algumas coisas que o Silva falou também aconteceram aqui no Fortaleza, apesar de que aquele tinha uma liberdade maior para mandar e desmandar, até porque estava tendo uma reestruturação, né, do clube enquanto gestão, talvez não enquanto gestão, mas enquanto estrutura, digamos assim, né? Eu acho que o Rogério, ele às vezes morre abraçado um pouco com algumas insistências, algumas convicções dele com relação à formação. Testes de jogadores, não. Eu acho que ele realmente roda bastante a equipe, mas o esquema ele definiu aquele, vai ser aquele e acabou. Agora, como o próprio Silva falou, né? Quem quiser jogar e se encaixar no esquema, beleza. Quem não, tá fora. Ele não vai levar em consideração, né? Então, eu nem sei muito se isso é um defeito, sabe, João? Acho que ele pensa no clube para ele pensa no clube, ele não pensa no jogador, sabe? Tanto que, como eu falei, se tem um cara que custou 30 milhões, tem um cara que custou 1 milhão, o que custou 1 milhão estiver jogando melhor, vai jogar ele, não dos 30, entendeu? Então, eu acho que o Rogério leva muito isso em consideração no rendimento dos caras no treinamento, nas convicções dele, ele morre abraçado com isso, mesmo que ele possa estar errado, e isso sim eu acho que pode ser um defeito que atrapalha bastante, mas eu vejo no Rogério mais pontos positivos do que negativos, assim, sabe? Pelo menos no Fortaleza foi dessa maneira. O problema é que quando pesa o lado negativo, não tem quem faça ele acordar para ele estar errado, né? E é um ponto assim que pode causar um certo desconforto, principalmente com relação à imprensa que documenta tudo o que acontece no dia a dia do clube, né? Então, é basicamente isso, assim, eu nem tenho por que me estender tanto assim nos defeitos do Rogério, sabe? Porque para mim o que vai importar nesse início é o resultado, né? Que ele precisa entregar de mais urgência aí para o Bahia. Com relação à organização, parte estrutural, eu já acho que ele não vai precisar tanto disso, porque ele já chega num clube pronto. Um clube que vai entregar a ele tudo o que ele precisou reestruturar no Fortaleza, coisa que no São Paulo ele também tinha. E ainda assim ele mexeu numa coisa ou outra, né? Então, é basicamente isso, João. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Eu acho que a gente teve um bom dossiê relacionado com torcedores do último clube do Rogério, que foi o São Paulo, com o Silva, deu um show excelente. Primeiro Vai e virar último, corte, tá? né? Vai E virar o primeiro corte. também, né? Primeiro, foi o primeiro clube do São Paulo, o último, né? E o clube que o Rogério certamente tem mais amor, certamente, eu não tenho dúvida disso. E o clube onde ele teve mais sucesso. Acho que para além do Flamengo, o Flamengo ele ganhou o brasileiro, mas peraí, pô. Fortaleza, ele tirou Fortaleza me perdoe, viu, PM? E não tô faltando respeito, mas ele tirou Fortaleza do ostracismo e botou Fortaleza no topo. Sim. Então é bem por aí. Então, até outro dia, Rogério era o nome do Fortaleza. E aí a gente menosprezava o Fortaleza ao falar que o Rogério largou o Fortaleza 2 vezes. Era a única forma de trazer ofensa ao Fortaleza, mesmo por conta do trabalho do Rogério ser bem feito. E confesso, isso é muito mais título de inveja do que título de fato absoluto de qualquer coisa. Acho